Bom dia, sejam bem-vindos ao vídeo de desenvolvimento do meu projeto Contos de Apátia. Eu tô aqui para mostrar um pouco hoje da estrutura do jogo, da estrutura da movimentação do personagem, falar um pouquinho sobre os scripts e qual que foi a estrutura que eu usei para fazer essas movimentações que vocês estão vendo aqui nessa tela de baixo. Bom, então vamos lá. Inicialmente, eu tive algumas dificuldades quando eu comecei a fazer e desenvolver o movimento do personagem. A principal dificuldade foi que quando eu passava de uma ação para outra, ou seja, de andar para pular, eu perdia muito do controle do personagem. Eu não podia mudar a velocidade de movimento, eu não podia mudar a gravidade com que o personagem caía, eu não podia mudar, por exemplo, eu não podia incorporar outras ações, outras coisas como um ataque de pulo, né, sem que eu estragasse outras coisas ao longo do caminho. Então era sempre uma guerra constante entre adicionar coisas novas e editar as coisas que já existiam para que elas continuassem funcionando, mesmo com as diretrizes novas no script. Bom, a solução foi bem simples, na verdade, apesar de muito grande. Né? Vocês podem ver aqui nesse canto são todos os scripts que eu usei para fazer a movimentação do personagem. Então tem wall slide, wall jump, wall move, jump state, jump attack state, idle, ground, etc, etc, etc. Como que isso aqui funciona? Bem, tem esse diagrama aqui em cima, que é o diagrama do Animator. Eu estou aqui usando a plataforma Unity para demonstrar, tá? E o Animator ele demonstra perfeitamente o que o jogo está pensando quando a gente está executando os comandos e o jogador está executando, ou melhor, o personagem está executando as animações. Aqui a gente consegue ver que as animações elas não transitam entre si, elas transitam entre entrar e entre sair. E aqui eu defino os requisitos para cada animação entrar e aqui para cada animação sair, certo? Esse Basic Attack ele é o mesmo, tá? Ele é a mesma coisa que está aqui, só que como ele é dividido em três, ó, vou demonstrar aqui no jogo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O terceiro é uma mistura do primeiro e do segundo. Eu fiz com que ele tivesse dentro de uma variável aqui do Animator, dentro de uma tree, né, uma árvore que a gente chama, para a gente poder fazer a transição entre essas três animações sem ter que sujar muito, né, aquela área lá fora e facilitar também o trabalho de você entrar na animação, né? Como vocês podem ver, eu vou falar só um pouquinho sobre o ataque, né? Aqui a gente tem uma coisa simples de entrar e sair. Aqui no ataque a gente entra num estado vazio e do estado vazio a gente entra no ataque em específico baseado em um index. Como vocês podem ver, tem como se fosse um index toda vez que eu entro num ataque. Né? Vocês conseguem ver aqui nos parâmetros, então tem o player attack, aí aqui define qual que é o index. Ó. As condições do Basic Attack 1 é o index 1. E o que isso significa? Bom, quando eu ataco uma vez, eu executo a animação 1. Quando eu ataco essa primeira animação, ela soma e vai para o 2. E aí a animação 2 entra em cena se eu clicar outra vez. Uma coisa legal foi que eu fiz o combo parar se o jogador não atacar por muito tempo. Então, ó, 1, 2, aí antes de dar o terceiro, ele volta pro primeiro. A mesma coisa com do primeiro pro segundo. Primeiro ataque, espera um pouquinho, não atacou, volta pro primeiro. Enfim, o State Machine, essencialmente, ele serve para você, ao invés de tudo no mesmo script, você separar os estados que o player vai estar. Esses estados incluem estar no ar, estar caindo, estar pulando, estar andando, estar no chão, estar fazendo dash, que é esse movimento aqui, né? Estar fazendo um wall slide, que é esse movimento aqui, de deslizar pela parede, e também de pular pela parede.
Sim, temos aqui uma movimentação de pular pela parede. E no geral, é, essa aqui é a fundação para a qual eu pretendo usar para estruturar as futuras aplicações que eu vou ter no jogo, né? Eu ainda quero mexer em muita coisa. Como eu disse no começo do vídeo, os gráficos não são os gráficos que eu quero usar. Esses são gráficos de graça que eu consegui. Eu quero fazer os meus próprios gráficos, sem ser pixel art. E eu pretendo também fazer uma árvore de habilidade que vai desbloquear tanto movimentação em si, então, por exemplo, pulo duplo, que eu ainda não configurei, o dash, que está muito pouco configurado, então eu posso dar vários dashes aqui. Isso aqui vai ser só possível mais para o fim do jogo, dar vários dashes um em cima do outro, né? Porque isso aqui é tipo um movimento para escapar de um inimigo ou para pular de um lugar alto para o outro. Eu quero que isso aqui seja um pouco mais lento, principalmente no começo do jogo. Como vocês podem ver, a movimentação está bem fluida, a movimentação está bem interessante, a gravidade também está bem fluida, bem definida. Eu consegui fazer esse parallax também, que foi uma coisa um pouquinho difícil de fazer, que me deu um pouquinho de dor de cabeça, que é esse fundo, né? Então, como vocês podem ver, aqui eu bati numa parede invisível, por isso que eu não continuei. Mas, como vocês podem ver, o fundo me segue. E mais ainda, o fundo me segue em velocidades diferentes. Então, do mesmo lugar, de certa forma, que é o background, o céu vai me seguir de um jeito e a cidade vai me seguir do outro. Deixa eu desativar aqui a parede invisível e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do parallax. Vocês podem ver aqui em cima que o parallax ele acaba. Aqui ele simplesmente acaba. Só que no jogo ele não vai acabar. Ó, eu vou até mexer aqui um pouquinho para vocês verem como funciona. Conforme eu vou chegando... Opa, não desativei a parede invisível? Não. Conforme eu vou chegando ao fim do parallax, ele vai andando, ele anda numa velocidade menor que a do player, então uma hora o player chega, ele alcança isso. Só que o parallax, como vocês viram ali, ele vai dar um pulo para frente. E o player nunca vai conseguir chegar até o final dele, dando esse efeito de cidade sem fim, dando esse efeito de que o fundo está sempre acompanhando o jogador. Hum, Bom, no geral, é isso que eu consigo dizer. Esse está sendo o estado do jogo nesse momento. Eu gostaria de ter apresentado uma demo, mas eu não tive tempo para desenvolver a história da demo. Eu não gosto de fazer nada que é só voltado para jogabilidade. Eu gosto de contar histórias através das coisas que eu faço. Bem, introduzindo um pouquinho do jogo em si, eu quero contar a história do mundo que eu estou escrevendo, dos personagens que eu estou escrevendo, através da interação, através das mecânicas, né, que o jogo vai ter para desenvolver esses personagens, né? E é isso. Estou construindo uma base sólida. Eu ainda preciso mudar os gráficos. Vai ser uma coisa que não vai ser pixel art, vai ser uma arte mais 2D, mais cartoon. E eu pretendo fazer muitas coisas ainda, principalmente em coisa de ataque. Quero colocar magia, quero colocar inimigos. Claro, né, é essencial ter inimigos nesse tipo de jogo. E também eu quero estruturar um mapa mais interessante, um mapa mais voltado para o público brasileiro, só que está muito medieval. Pretendo fazer uma coisa bem mistura de São Paulo e Rio de Janeiro. E vai ser uma coisa bem customizada. E eu vou ter um bom tempinho aí pra trabalhar em cima disso. Tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ansiosamente o feedback de vocês. E. Bom, até mais. Obrigado por me acompanhar até aqui.